Vai ser um momento que Jesus está vindo para todo mundo, tá? E vai ter um dia que ele vai vir nas nuvens para toda a humanidade. E nesse momento não tem tempo, não tem hora para você se arrepender. Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos, e todo mundo sabe que eu penso assim: você tem oportunidades na vida, porque Cristo te dá. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nesse momento você não vai ter tempo de se preparar para essa oportunidade. Tem que se preparar antes. O Mateus estava falando e conversando com o evangelista, com o missionário, e ele falou assim: eu não creio em Deus, eu não creio em Cristo. Ele falou: tudo bem. Daí o evangelista falou, ele falou assim: mas eu sou bom, eu faço as coisas certas. Daí o evangelista falou assim também: eu também faço. Eu procuro fazer correto, ser justo. Quando eu erro, me arrependo. Se eu faço alguma coisa errada, eu peço perdão, eu procuro resolver. O Mateus falou: eu também. Aí o evangelista falou assim: eu amo a humanidade. O Mateus falou assim: eu também amo a humanidade. Eu procuro ajudar aqueles necessários, aqueles que necessitam. O Mateus falou. O evangelista falou também. Aí o evangelista virou para ele e falou assim: veja como é que é interessante, nessa vida nós somos iguais. Nós dois procuramos fazer o que é bom, o que é melhor. Só que vai ter uma diferença. Você crendo ou não crendo? Eu creio. E se na realidade, quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, existir os céus, existir o julgamento de Deus, quem vai estar preparado? Nós somos iguais nesse mundo, mas você ainda deixou uma dúvida, deixou de se preparar para alguma coisa. Então eu estou dizendo uma coisa para você: eu estou me preparando para algo que eu ainda não conheço, mas eu estou me preparando. E você está se preparando para isso? Mas isso aí não serve só para Mateus, serve para nós também. Então nós vemos que João Batista, ele tinha uma palavra firme, direta. Ele sacudia uma geração adormecida e acomodada. Também é algo que nós podemos dizer para os irmãos que não estamos vivendo um dia diferente disso. Ele sacudia uma geração adormecida e acomodada. Eu quero dizer para os irmãos que se nós pensarmos em missões, se nós pensarmos em obra de Deus, e agora chegando o Natal, sobre a proclamação do Cristo que nasceu, que ressuscitou, que viveu no meio de nós, ressuscitou e está à destra do Pai, nós queremos dizer que ainda nós estamos vivendo. E quando eu falo geração, eu não falo mais nova, eu falo geração geral. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas e o cristão ele está adormecido, ele está acomodado. Então nunca esteve também numa época tão importante para nós vermos que a proclamação e o grito de João Batista no deserto, a voz dele que clamava no deserto, é algo importante para a igreja hoje, clamar. A igreja de hoje ainda precisa dessa mensagem: mudança real, coração quebrantado e abandono do pecado. Essa daí é a mensagem principal. Eu quero dizer para os irmãos, eu sempre comento sobre isso. Uma coisa que quase não se prega mais, que não se ensina mais, é arrependimento. É sobre o pecado, porque isso machuca. Porque isso ninguém quer aceitar. Nós precisamos entender que essa voz ainda precisa, porque para a salvação precisa de arrependimento. Para a mudança precisa de arrependimento. Para você ser uma nova pessoa, você tem que olhar aquilo que você fez errado e procurar mudar. E mesmo que você, por umas vezes, caia, mas como nós sabemos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que se passou, passou. E tudo se faz novo. Ou seja, cada dia você está procurando melhor. Então é uma voz que clama no deserto que é necessária para a igreja, mudança real. Abandono do comodismo. Abandono do adormecimento espiritual. Eu estava olhando ali, mostrando desde 1907, aquele pessoal que eu vi um monte, a gente vê nas fotos antigas um monte de adolescentes, de criançadinha, de mulheres, de homens, assim. Você vê aquelas igrejas cheias e você pensa assim: meu Deus, por que hoje você não tem isso? Aí é simples, porque o inimigo ele arruma estratégias. Eu quero dizer para os irmãos, não só daqui, não estou dizendo daqui, nesse momento, tem muita gente que não foi escutar a palavra de Deus, ou até de manhã não foi aprender a palavra de Deus, mas estava no Netflix, estava vendo uma programação, ou estava apenas não fazendo nada, porque não está achando importante mais, está adormecendo, está atrofiando.
seja real, arrependa do seu pecado e faça o que é a vontade de Deus, prepare o caminho para o Senhor, porque cada um de nós fomos chamados para preparar o caminho do Senhor. João Batista viveu em humildade, colocou Cristo no princípio de tudo que nós vamos falar e pregar. E a palavra do Senhor, quando muitas pessoas falam sobre o Espírito Santo, amém, que somos batizados do Espírito Santo, mas quando se fala que foi mandado o Consolador, a gente sempre repete isso para não esquecer. É para que o homem viesse a entender a justiça e o juízo que um dia vai vir. Essa justiça e juízo é importante você colocar na mente. Ele mesmo disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele estava proclamando e preparando o caminho para o Senhor. Na verdade, se você pensar, Jesus fala que nasceu de mulher não teve um igual a João Batista, só que é o seguinte, ele nunca, nós vamos no texto, teve uma cura. Vocês viram isso daí? A Bíblia não mostra que ele colocou a mão na cabeça de alguém, orou, expulsou demônio, curou leproso, porque ele tinha um princípio, preparar o caminho para o Senhor, porque ele não queria. Quando ele estava lá batizando, alguém veio falar para ele e falou assim, ainda há depois de mim, você é o Messias, não, havia um depois de mim, que eu não serei, não tenho a capacidade, não tenho o poder, eu não tenho a forma, ou eu não tenho direito, tá, de desatar o cardápio da sandália dele. Ou seja, ele se colocava em posição de humildade, porque ele precisava preparar o caminho para o Senhor. Não buscou fama, não buscou glória, não esperava troca, sabia qual era o seu papel, proclamar a vinda de Cristo. E o papel da igreja ainda é isso, proclamar a vinda de Cristo, deixar bem claro isso. Porque se esse amor, se essa transformação, se essa mudança foi bom para a tua vida, foi bom para a minha vida, é importante que você demonstre essa mudança, essa transformação na sua vida. É importante que isso faça alguma diferença, ou que alguém veja alguma diferença. Você pode até não ter coragem, ou não ter o dom, ou não ter a possibilidade de sair clamando no deserto, gritando igual João Batista. Mas existe uma fala que diz bem assim, ó, se for preciso você fala, mas tenha atitude, porque é na atitude que você aprende. As atitudes que a pessoa tem. Então ele não puxou nada para ele. Hoje Deus busca as pessoas que não querem palco, mas querem ter um propósito. Não querem posição na igreja, cargo, mas querem o quê? Propósito. Eles não querem ter destaque, é isso que Jesus procura, mas querem que o divino seja mostrado, Jesus Cristo seja mostrado. Eles não querem um favor divino, mas eles querem ser aqueles que fazem tudo segundo a vontade de Deus. Esse é o propósito. Eles buscam exaltar a Cristo. É esse daí que Cristo ainda procura. É esse daí a voz de João Batista, o exemplo de João Batista do deserto, proclamar a Cristo, independente do que acontecesse com ele. E é interessante o texto, a gente não leu mais, que falava que ele vestia a pele, né? E comia favo de mel e gafanhotos. Aí ele vivia a vida dele ali, ó, porque ele tinha um propósito. Ele não queria aparecer. Porque nós vemos hoje que ainda a igreja de Cristo no geral precisa ler isso e aprender disso. Porque nós estamos aqui